Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Com muita alegria, com muito prazer, cumprimento a todos diante dessa natureza linda, neste lago lindo, aqui na região onde eu trabalho, no Lago Serra da Mesa. E nesta manhã gostaria de convidá-los ao nascer desse sol para orarmos ao Senhor e verdadeiramente termos um sábado lindo para a honra e para a glória de Deus. Querido Senhor, muito obrigado pelo prazer, pela alegria, pelo conforto de podermos sermos chamados teus filhos e abrir a tua palavra neste teu santo dia, te adorando em espírito e em verdade na beleza da tua santidade, Senhor. Nos abençoe ao estudarmos a tua palavra. Encha-nos do conhecimento do teu reino, preparando-nos para nos alimentarmos da tua palavra e podermos distribuirmos a outros também. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A lição 6, discipulando os comuns. Aqui nós temos São Marcos, capítulo 1, verso 16 ao 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Algumas curiosidades interessantes podemos observar, principalmente aqui no final do verso 18. Disse que, ali em São Marcos, capítulo 1, diz que eles deixaram as redes e o seguiram numa nova modalidade de pesca. Mas curioso, eles andaram 3 anos e meio com Jesus e apenas 3 dias que eles ficaram sem Jesus foi o suficiente para observarmos em São João, capítulo 21, do verso 1 ao 14, observem lá. Nós podemos perceber aqui que Pedro, Tiago, João, Natanael, Tomé e outros 2 discípulos, mais da metade, já tinha voltado para a antiga modalidade, para a antiga profissão. Veja que coisa mais interessante. Inclusive lá no verso 11 de São João 21, diz que eles tinham pego 153 peixes de grande porte. Lógico, Jesus já tinha aparecido por ali e dado um choque danado na turma, né, com a presença dele, apesar de ele não ter sido reconhecido. Quando ele mandou jogar do lado direito, que eles não tinham pego nada, João é o Senhor. E por incrível que pareça, Pedro estava de corpo e alma na modalidade. Diz que ele estava nu e pulou dentro d'água de vergonha. Após a ressurreição, esse já era o terceiro encontro com Jesus. E eles não conseguiam reconhecê-lo à distância. Jesus chegou e pediu comida para eles. Se tinha alguma coisa para comer. E eles, não tem nada. Estava pertinho da praia. E Pedro naquela pouca vergonha danada. Pensa se tem base, não tem. E aí ele pede para comer e disse que não tinha. Aí foi, então joga do lado direito. Eles jogaram e pegou. Na hora que pegou aquele tanto, João jogou de novo. É o Senhor. Aí ele caracterizou situações que já haviam ocorrido. Era a terceira vez, o terceiro encontro, eles não conseguiam reconhecer ele de longe. Mas sabe, meus amados irmãos, 3 dias e meio só, sem andar com Jesus, voltou a velha criatura. Principalmente o Pedro, né? Que se tornaria um dos mais influentes dentre os 12.
Mas um outro lado, entre o verso 4 e o verso 7, ali de São João, um outro lado que nós gostaríamos de evidenciar aqui é a paciência de Jesus, o carinho, o amor, ele se entrosar com os discípulos, compartilhar o prazer da amizade, do verdadeiro amor e ter paciência com eles, muita paciência, muito amor. E quando eles encostaram de novo o barco, Jesus já estava com um peixe lá que a Bíblia não conta como é que aquele peixe apareceu, mas todo mundo já sabe. E ele só completou com outros. 153 peixes, irmão, é pesca profissional. Dá com certeza centenas de quilos de peixe. Peixes grandes. Eles voltaram à profissão para se manter, para alimentar. Sabe, meus amados? O voluntariado de servir a Cristo é dessa maneira que nós vamos terminar a pregação do Evangelho. Todos envolvidos como voluntários nessa grande causa. E como as andorinhas, não vai faltar alimento para ninguém. Quem sabe em lugares como esse aqui, nós teremos trazido pessoas que nós estaremos acabando de evangelizar. Aqueles mais fracos na fé, quem sabe nós estaremos preparando num lugar desse para aguardar a volta de Cristo com amor e paciência, sem abandonar o voluntariado de servir em espírito e em verdade. Os comuns que a lição aqui apresenta são pessoas que nós não podemos deixar de lado em momento algum. Humildes começos, segundo tema. Aqui apresenta Lucas 2, 21 a 28 e Levítico capítulo 12, verso 8, o paralelo. No verso 24 do capítulo 2 de Lucas, diz que os pais de Jesus levaram um par de pombinhos para apresentar a criança. Sabe, meus irmãos? Lá em Levítico, no capítulo 12, verso 8, diz que só os pobres faziam isso, porque os ricos levavam um cordeiro. Jesus nasceu humilde, nasceu pobre. Nazaré é uma cidade pobre. Evidências arqueológicas apontam para isso. Mas é muito importante lembrar, irmãos, que essa origem humilde que Jesus teve, ele nasceu, cresceu, morreu, ficou mais 40 dias aqui na terra depois da ressurreição. Durante o mestrado que ele ofereceu para aqueles comuns, que durante 33 anos e meio de vida que Jesus teve, 33 anos e meio dos últimos que ele passou aqui, passou treinando esses comuns. E parece que não rendeu muita coisa. Foi só nos 40 dias que ele conseguiu colocar eles no mestrado. Sabe, irmãos? Os comuns, Jesus não desistiu deles hora nenhuma. Nem depois de ter enfrentado o que ele enfrentou, passando o que ele passou, ele não abriu mão deles. Enquanto não deixasse eles preparadinhos para conseguir levar avante a missão do ID. Jesus foi carpinteiro, irmãos. Conhecia privações de toda a natureza. Ele não buscou, em benefício próprio, ter conforto de espécie alguma, mas viveu como pessoa humilde, dependente 100%. Ele trabalhou para se sustentar de forma digna, até que ele mergulhou na obra missionária, voluntária do ID. Comia um dia aqui, comia um dia ali, dormia um dia dali, daqui, na natureza. E assim ele fez o seu trabalho. Cumpriu a sua missão. A expressão do amor de Deus.
Com certeza a profissão que ele tinha não incluía nenhum homem, por mais digno que fosse a elite social. Mas a elite celeste, pode ter certeza, que a riqueza de um homem, a riqueza de uma mulher, não está nos bens que ele possui, mas está na fé que ele vive e no banco celeste que ele investe o seu tesouro. O tesouro da mordomia cristã plena, cuidando com dignidade do tempo que Deus deu, do templo que Deus deu, dos tesouros que Deus deu e dos talentos que Deus deu. Esses 4 T's. Sendo um mordomo fiel, um dia vai ouvir da boca de Cristo, lá nas nuvens do céu: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação. Terceiro tema: formando os comuns. Aqui nós temos alguns detalhes interessantes. Eu dividiria em 2 etapas essa formatura dos comuns. Nessa primeira etapa, que foram 3 anos e meio de ministério, do ministério de Cristo, não rendeu muita coisa não. Vocês viram no início da lição, na abertura, que a coisa pegou feio. Pelejou com ele 3 anos e meio com aqueles 12, para Judas fazer o que fez, Pedro fazer o que fez, além das traições e das cabeças duras. Era tanta ignorância apresentada por todos, e um caminhão de paciência, um barco de paciência que Cristo teve, que não tinha nem caminhão naquele tempo, mas barco e grande, para poder dar conta. E com amor, carinho e muito exemplo, Jesus conseguiu, não durante a primeira etapa, mas durante a segunda etapa. Dentro dos 40 dias, quando eles entraram para o mestrado celeste, foi que Jesus conseguiu. O primeiro passo na segunda etapa, que levou Jesus a trazê-los a si e prestar mais atenção em tudo que ele já tinha dito, foi exatamente o entrosamento, a disposição de Cristo de entrosar com eles, de chamá-los, de conquistá-los. Muitas vezes a gente quer conquistar alguém para Jesus, mas quer trazer a força. Quer maltratar a conduta, o comportamento, as escolhas que a pessoa tem feito durante a vida. E ao invés de atraí-los com simpatia, nós o repelimos com antipatia. E nós precisamos desenvolver o dom da simpatia, irmãos. Aprender a respeitar isso. Por pior que sejam as escolhas das pessoas, dos comuns, nós temos que aprender a conquistá-las, para que eles façam escolhas semelhantes às nossas. Talvez não exatamente igual às nossas, apenas num ponto, de escolher a Jesus, mas não na mesma forma. Cada um tem seu perfil, tem o seu jeito de ser. Cada organismo reage de uma maneira com o mesmo medicamento, irmão. E com o mesmo sermão é a mesma coisa. O estado emocional de cada um trabalha uma maturidade diferente de evolução cristã, de evolução espiritual. O importante é que nós sejamos usados na mão de Deus, como instrumento na mão dele, para que o Espírito Santo toque a música ao coração daquele que nós temos que levar a mensagem. Simpatia e entrosamento. O segundo passo, nós poderíamos apresentar Lucas capítulo 24, verso 45, onde diz que Jesus lhes abriu o entendimento para eles compreenderem as Escrituras.
Não somos nós que vamos abrir o entendimento das pessoas, irmãos. Mas é o Espírito Santo. É Cristo, através do Espírito Santo, que vai abrir o entendimento. Não adianta querer pegar a Bíblia e enfiar a goela abaixo, abrir a cabeça e por dentro. Não adianta. Conquiste primeiro a amizade das pessoas, o entrosamento, as escolhas das pessoas. Faça parte da vida daquela pessoa. Seja um verdadeiro amigo. Que ao se entrosar você será visto como uma pessoa simpática, como uma pessoa agradável. E terá a oportunidade de auxiliá-los como instrumento na mão de Deus, para que o Espírito Santo, através das suas mensagens, do seu exemplo, da sua conduta e das suas escolhas, consiga auxiliá-lo nas escolhas dele. Para que ele, de alguma maneira, para a honra e glória de Deus, consiga se render à luz de Cristo e ser transformado. Terceiro passo, no Evangelho de João, capítulo 20, o verso 22, João 20, verso 22, o assopro maravilhoso que encheu completamente a vida daqueles homens, do Espírito Santo, bem antes do Pentecostes. Sabe, irmãos, quando o Espírito Santo desceu lá no Pentecostes, era para cobrir os 120 e outros mais que ali estavam, para se renderem ao batismo e começar a grande obra. Mas o Espírito Santo, que o assopro de Jesus colocou sobre aqueles homens, depois que reconquistou eles e se reentrosou com eles, e eles se reentrosaram com Cristo, voltaram para o voluntariado novamente. Aí sim voltaram de vez, que não consta mais nenhum relato de pescaria e nem de ninguém pulando pelado no mar. Mas consta relato de homens que abraçaram a causa até a morte. No segundo passo, homens que receberam o entendimento necessário por amor a Cristo e passaram a entender as Escrituras porque estudaram com amor, com carinho e com oração. E por último, finalmente, receberam antecipadamente o Espírito Santo em porção dobrada, para poder assumir definitivamente a missão do ID e levar o Evangelho a todo o povo, tribo e língua, para a honra e para a glória de Deus. Quarto tema, o chamado de um falho pescador. Aqui nós temos praticamente o diário de Pedro, né? De Simão, que era realmente o seu nome. Esse indivíduo foi transformado de um ordinário para um extraordinário. Diante de Deus, todo pecador, na realidade, não é nada mais, nada menos que ordinário. Pessoa que vive no mundo, quem está lá no mundão, espiritualmente falando, todos são ordinários. Mas quando olham para Jesus, todos se tornam extraordinários. Pedro era analfabeto de pai e mãe, ignorante, bruto que nem cã de cerca. Além de pobre, que não é defeito, mas era um indivíduo preconceituoso, esse sim é um grande defeito. E quantos tem assim, né? Quantos tem assim? Não é pobreza, não é defeito, nunca foi. É uma condição de vida. Mas o preconceito, seja rico ou seja pobre, é muito triste, é um defeito muito triste, que repele as pessoas. Repele o mundo ao nosso redor. Lembra quando Pedro, a alergia que ele tinha dos judeus, no início?
Enquanto ele não teve a visão do lençol, ele não assumiu o trabalho da pregação aos gentios. Se tornou o mais influente parceiro da Santíssima Trindade na arrancada inicial da missão do Ide, na grande seara do Senhor. Esse se tornou Simão Pedro. A sua arrancada foi tão importante, o seu mergulho, a sua transformação foi tão bela, que nem para morrer ele quis morrer igual a Cristo. Não, eu não sou digno para morrer desse jeito, não. Eu tenho que ficar de cabeça para baixo. Na altura dos pés dele é o máximo. É a estatura máxima que eu vou alcançar, é essa. E assim ele morreu, crucificado de cabeça para baixo. Avaliação celestial, quinto tema. Sem distinção de classes. Todos são especiais. Todos são distintos diante de Deus. Cada pecador. Qualquer pessoa comum não tem diferença de ser um presidente da República, de ser um rei, de ser um general, um coronel. Todos são comuns diante de Deus. Todos são especiais diante de Deus. Só depende da escolha de cada um para ser considerado especial ou comum. Mas Deus os ama igualmente a todos. A avaliação celestial não tem divisor. Todos são especiais. Cristo morreu por todos igualmente. Sexto tema. Uma sociedade sem classes. Praticamente uma extensão do quinto tema. Não tem muros de separação. O peso do Evangelho desmoronou esses muros. Irmãos, quando nós insistimos em tratamentos diferenciados, nós começamos a trabalhar e andar na contramão da pregação do Evangelho. Quando começamos a tratar uma pessoa rica melhor do que uma pessoa pobre, dá mais atenção para quem tem do que para quem não tem, pode ter certeza, estamos atravessando, do ponto de vista espiritual, na frente de um caminhão em alta velocidade solto na banguela, na vida religiosa. Estamos prestes a sucumbir, porque a lisonja é repelida pelas Escrituras Sagradas. Nós precisamos aprender, irmãos, essa lição. Que diante de Deus não há distinção de classes. Mesmo na igreja, tratamos muito bem um grande dizimista e tratamos com frieza e neutralidade um pequeno dizimista e talvez com desprezo quem não é dizimista. Que o coitado às vezes nem trabalha, está desempregado há anos. Ou trabalha em alguma coisa que ganha dinheiro poucas vezes no ano. E aí fazemos julgamentos precipitados, à partes, sem realmente conhecer. E mesmo que conhecesse, Jesus não trata ninguém com diferença ou com indiferença. Trata igualmente a todos. A sociedade que vai viver no céu, irmãos, é uma sociedade que aqui nesse mundo, debaixo da terra,
A formiga entra dando no nariz e sai na orelha igualmente de todo mundo. Do rico e do pobre, do bonito e do feio, do forte e do fraco, do poderoso e do miudinho, do fraquinho. O que nós estamos fazendo, meus amados irmãos? O que estamos fazendo? Precisamos abraçar esse trabalho para não andar na contramão, porque a seara é muito grande, os trabalhadores são poucos, e os poucos que tem vai se envolver errado no trabalho, tratando com diferença as pessoas. Por acaso não está dentre as pessoas comuns, as que primeiro se dispõem, se desprende do pouco que tem ou do nada para poder pregar o Evangelho? Não é genérico, mas geralmente as pessoas mais ricas têm menos tempo e menos disposição para pregar o Evangelho. Independente realmente se tem ou não, mas no meio das pessoas comuns, com certeza, por mais dificuldade que elas enfrentem, é bem mais fácil encontrar pessoas dispostas. A história do camelo e da agulha continua de pé. E esse milagre no camelo passar pelo fundo da agulha vai acontecer, pode ter certeza. Porque Deus é o Deus do impossível. Não é pecado ser rico. Não é pecado ter as coisas. Pecado é ser escravo delas. Na questão da pregação do Evangelho, precisamos de dar atenção para essa estratégia de Cristo. Ele lança o chamado a todos. Mas, biblicamente, nós já vimos que é no meio dos comuns é que encontra o maior volume de trabalhadores. O rico, na maioria das vezes, ele entra com seus bens, que é maravilhoso. E como é maravilhoso! Mas o trabalho de campo, são poucos os ricos que realmente abraçam, de verdade, e que têm condição para isso. Porque as riquezas desses que abraçam, eles têm consciência que pertence a Deus e ele tem que cuidar dela realmente. Porque Deus colocou na mão deles para administrar, eles são mordomos. Agora, os mordomos que não têm muita propriedade para olhar, que Deus não colocou muita propriedade na mão deles, eles têm mais tempo e condição. Por isso, tem que ser observado. E a lisonja deve ser evitada a todo custo, deve ser extirpado isso da conduta de qualquer cristão e de qualquer servo de Deus. No meio dos comuns está o grande time que vai fazer esse trabalho. Para finalizar o 7º tema, nessa obra finalizadora do Evangelho, haverá um vasto campo a ser ocupado. E mais do que nunca, a obra deve ser arregimentar dentre o povo comum elementos para auxiliar. Tanto jovens como de maior idade serão chamados dos campos, das vinhas, das oficinas e enviados pelo Mestre a dar a sua última mensagem. Educação, página 269 a 270. Que Deus abençoe a mim e a você, meus amados irmãos e irmãs. Que naquele grande dia sejamos servos, encontrados como servos fiéis e dedicados à obra do Mestre. Santo Deus, prepare-nos para o teu reino. Prepare-nos para concluirmos a tua obra. Encha-nos do poder do teu Santo Espírito e capacita-nos a fazer o teu trabalho cumprindo com o teu chamado. E que naquele grande dia, nós e os nossos lares e todos aqueles que nos cercam possam ser contados entre os salvos que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém.
Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divina cidade, morada do Senhor. Da